Marcos 5, 25. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito ela padecera na mão de vários médicos, tendo despedido ou tendo gastado tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, imediatamente reconhecendo que dele saíra poder, virando no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondendo-lhe os seus discípulos, disse: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente no que nela se operou, ela veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Amém? Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, oramos ao Senhor e pedimos pela tua bondade, a tua bondade no nosso coração, que a tua palavra fale conosco, nos edifique, nos alimente, nos desafie hoje principalmente. Nos desafie, Senhor, através da tua palavra, a vivermos um patamar maior contigo. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos isso, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Quero falar aos irmãos hoje sobre há dias, há momentos que a gente tem que dar um basta na nossa vida. Tem uma frase que diz assim: as coisas não mudam, ou as pessoas não mudam. O que faz uma pessoa mudar? 3 coisas que faz uma pessoa mudar. Quantas coisas, irmãos? 3. E isso não é uma certeza de que as coisas mudam. Primeiro, o que faz uma pessoa mudar é um grande amor. O amor pode mudar alguém? Sim, como também não. Mas às vezes, por amor, a pessoa ela vai mudar a vida dela. Ela vai mudar as coisas da vida dela. Ela vai mudar o jeito dela. Ela vai deixar de fazer coisas que ela fazia. Pelo quê? Pelo amor. Agora, há exemplos de pessoas que mesmo amando, elas mudam? Não. Lá no meu trabalho tinha um rapaz falando assim que o amigo dele gosta muito de ir para as vaquejadas. Aí falou: lá no meu dedo de vez em quando tem umas vaquejadas lá, que é lá pro lado do Pinto, tem umas vaquejadas, não tem? Aí ele falando assim que a mulher dele não gostava não, que ele ia para essas vaquejadas. Não quero que você vai não, tem muita bagunça lá. E ele falava assim para ela: você me conheceu indo para vaquejada, eu vou morrer para vaquejada. Aí eu falei, a gente fala, conversando, eu falei: ele tá errado, ele não deveria fazer isso não. Como é que você acha que ele tá errado, irmão? Tá errado por quê, irmão? Ele tá errado. Agora ele não é mais um cara solteiro lá, agora ele é um cara casado. Se é um cara casado, agora ele tem que estar com a esposa dele. Se a esposa dele acha legal, não acha legal, mas quem mandou casar? Queria ver a vida de solteiro, ficou solteiro. Casou, agora a vida é outra. Porque o amor, um amor nas nossas vidas, esse amor nos muda, amém? O nosso amor pelo Senhor também nos muda, mas vamos falar disso aí. Uma outra coisa que muda as nossas vidas é uma doença grave. Você conhece gente que tem uma doença grave, tem que mudar toda a alimentação? Quem já conheceu alguém assim? Tem que mudar. Mas a gente fala: ou você deixa de comer gordura ou morre. Se continuar tomando refrigerante há um mês. Conhece gente assim?
eu não posso comer isso porque o médico me falou. Não estou comendo por prescrição médica. Agora tem gente que mesmo doente faz o quê? A minha esposa falou que a mãe da amiga dela é muito diabética. E quem tem diabetes pode tomar refrigerante, irmão? Refrigerante é muito açúcar. Mas aquela mulher, uma Coca-Cola todo dia, sabendo que não pode tomar de jeito nenhum. A médica falou: você está proibida de tomar refrigerante. Proibida. Não é de vez em quando você pode tomar, você não pode tomar. Se tomar, você pode morrer. E ela, um exemplo que eu tenho muito claro é da minha mãe. Quando minha mãe ficou doente, minha mãe mudou toda a alimentação dela. Era só comida saudável. Meu Deus do céu. Era tudo soja, suco de soja, comia soja, carne de soja. Quem já comeu carne de soja aqui? Eu não aconselho. Você que não comeu, coma. Carne é carne, soja é soja. Acabou, irmão. Não precisa discutir. Não precisa discutir, irmão. Soja é soja, carne é carne. Acabou. Minha mãe falou: eu vou fazer uma carne de soja pra você. Eu falei: beleza, carne de soja. Eu falei: beleza, é carne, mistura a soja e não tem nada a ver, irmão. Pelo amor de Deus. Mas minha mãe até hoje, irmão, a comida dela, é só saudável. Mas por quê? Por uma grande doença. Uma outra coisa que muda a vida da pessoa é a religião. Ou seja, não estamos falando só do cristianismo, não. A religião muda a vida da pessoa. Ela transforma. Ela vai mudar o que ela faz, ela vai deixar de fazer coisas que fazia, vai começar a fazer coisas que não fazia. O pensamento dela vai mudar, ela vai agir diferente, porque essas coisas mudam as nossas vidas. Essa mulher aqui, quando nós lemos a palavra de Deus hoje, ela precisava mudar a vida dela de algum jeito. Chegou a hora que nós temos que dar um basta, como eu disse, em algumas coisas. E o que ela fez para dar esse primeiro basta na vida dela? Tem um exemplo. Estados Unidos antigamente, em 1960, 1970, existia segregação racial. Era separado por raça. Você é branco, você pode beber nesse bebedouro. Se você é negro, você bebe nesse aqui. Não tem nenhuma misericórdia guardada em ninguém, não, é? Vamos lá. Existia o quê? O ônibus. Se você é branco, você senta na parte da frente do ônibus. Se você é negro, você sente na parte do fundo. Só que se chegou um branco, você tem que fazer o quê? Você tem que levantar e dar um lugar para ele. Seja quem for, um homem, uma criança. Segregação racial. Isso não estamos falando de 40, 50 anos atrás, irmãos. Como que a humanidade é algo terrível. Mas existia um pastor chamado Martin Luther King Jr. E ele lutou muito pelos direitos iguais, os direitos igualitários. E tinha uma mulher que estava lá no ônibus, sentada. Chegou um branco no ônibus. O que ela tem que fazer? Essa mulher tinha que levantar para dar lugar para esse camarada sentar. Sabe o que ela fez? Eu não levanto. Vai ter que levantar. Não vou levantar. O motorista teve que parar o ônibus. Se não levantar, nós não segue viagem. Então nós não vai viajar. Porque eu não vou levantar daqui. Ela falou o quê? Vou dar um basta. Acabou, eu não vou mais aceitar isso. Isso é lógico para nós hoje? Sim ou não? Isso não é lógico, isso é ilógico, é irracional. Não foi nem de tanto tempo atrás. Isso acontecia, meus irmãos. Isso acontecia. Essa mulher falou: basta, não levanto daqui de jeito nenhum. Não vou sair daqui. Aí você sabe como funciona, né, irmão? Para o ônibus, sobe polícia, arranca a força. Era assim que funcionava. E a mulher ainda vai presa, porque ela está infringindo a lei. Graças a Deus, hoje, existem as leis que chama a isonomia,
todos são iguais perante a lei. Homem branco, negro, homem branco, negro, mulher, homossexual, qualquer coisa, todos somos iguais perante a lei. Existe uma lei para isso, né? E a palavra de Deus também nos traz isso. Todos são iguais perante a Deus, todos. Essa mulher do texto a qual nós lemos, ela vinha doente e vivia doente durante muitos anos. Mas que vida miserável, irmãos. Que vida difícil. Porque essa mulher, depois de tantos anos, uma hora ela diz assim: eu preciso dar um basta. Primeiro, a gente sabe que é o momento de dar um basta, porque ou eu dou um basta agora, ou eu morro. O exemplo que eu falei para vocês, das pessoas que estão doentes, o médico faz a prescrição, ele mostra o seu colesterol, o seu triglicérido, e fala assim: se continuar comendo porcaria, gordura, vai entupir sua artéria e você vai infartar. Ou você muda, ou você morre. Ou melhor, a pessoa tem um infarto, consegue lá, o médico dá um jeito, ele fala: ó, a partir de hoje, ou você se exercita, ou vai bater a biela. Vai ser paletó de madeira na certa para você. Aí ele faz o quê? Mas eu tenho que fazer isso a pé ou pode ser de carro? Porque tem gente que o exercício da pessoa já é difícil. Vou ter que ir até em tal lugar de carro, para ela é difícil. Imagine de bicicleta, imagine a pé. Por isso, a gente tem que saber a hora de dar um basta. O momento é ou eu faço ou eu morro. Como por exemplo o que, irmãos? A nossa vida espiritual. Às vezes espiritualmente nós estamos tão mal que se eu não fizer nada em relação à minha vida espiritual, eu vou morrer. Eu morro espiritualmente. Eu preciso fazer o quê? Agir, fazer algo. Porque se eu não mudar a minha vida espiritual, o que eu vou fazer? Eu morro espiritualmente. Aí tem gente que está como espiritualmente? Vão levando, vai empurrando com a barriga, vão vivendo. E o médico dos médicos, Senhor Jesus Cristo, já disse assim para você: exercita-te espiritualmente, exercita a fé, exercita a oração, porque se você não se exercitar, você vai morrer. Aí tem alguns que ficam fazendo assim aquele cálculo: se eu morrer, como vai ser? Você que tem que se exercitar sempre, eu estou cansado de se exercitar. E a gente tem que pensar nisso, irmãos. Há pessoas que estão morrendo espiritualmente porque não perceberam que já chegou a hora de dar um basta. Sabe quando a sua vida, irmão, a vida que você vive, precisa tomar um choque, uma transformação e mudar assim, quase da água para o vinho? Você tem aqueles seus amigos, os lugares que você vai, as coisas que você faz, mas hoje você veio aqui na igreja, ouviu a palavra de Deus, se converteu. Aí você vai fazer o que na segunda-feira? Puxa, eu vou lá pro Caruaru, dançar um forrozinho de São João, tomar um... como que é que fala aqui? Não sei, tem quentão aqui também? Não, tem quentão, né? Tomar um quentãozão, para dar uma aquecida, né? Lá muito quentão, que é a época do inverno agora, né? A galera toma um quentão que eu falo para você. Aí, ou você muda totalmente a sua vida espiritual, ou você morre. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, esse que vos fala, eu era um atleta, corria, me exercitava, era uma bênção, meu irmão jogava bola, sem ter aquele perigo de falar assim: eu vou ter uma parada cardiorrespiratória. Eu corria mesmo, irmão. Hoje é meia hora correr, nem meia hora, correr, aquela primeira corrida no campo, fala assim: agora eu só jogo se tiver uma ambulância do lado. Se eu correr muito, não. Mas eu lembro que na época, eu treinava taekwondo, lutava, eu gostava muito, irmão. A minha vida era aquilo. Era todo final de semana campeonato, luta, viagem. E eu gostava muito daquilo ali. A nossa academia era uma academia muito pequena, mas todo campeonato nossa academia estava lá. Todo campeonato nossa academia levava medalha, nossa academia levava troféu. E eu gostava muito daquilo.
E eu que eu me converti. Não que lutar taekwondo seja um problema, que isso aqui fica claro, né? Até teve uma época que eu tentei treinar taekwondo na academia, mas aí tinha que correr demais lá e eu tinha que... E na época que eu me converti, eu treinando lá, e os campeonatos eram aos sábados, aos domingos, e a minha célula era no domingo, e quando acabava a célula, vinha todo mundo e ia para o culto. A célula era antes do culto. Tinha célula, participava da célula e depois ia todo mundo para o culto. Então, quando eu estava domingo nos campeonatos, eu perdi a minha célula e eu perdi o culto. E depois a célula passou a ser no sábado. Aí depois eu perdi a célula do sábado e perdi o culto do domingo. Às vezes eu perdia só um dos dois. Ninguém chegou em mim para falar nada. Mas eu fiquei assim, poxa, eu estou querendo servir a Deus. Mas alguma coisa tem que mudar na minha vida. Desse jeito não dá certo. Aí eu peguei o meu kimono lá, minhas faixas, tudo, e pendurei no meu guarda-roupa e falei, não vou mais lutar, não vou mais treinar. Eu quero servir ao Senhor. Mas assim, mudou de um dia para o outro. O professor foi na minha casa e falou, mas como assim? Você vai parar assim do nada? Eu falei, não dá mais para mim não. Eu não quero mais, eu quero outro caminho para mim. E foi assim, até hoje. Mas às vezes, a gente fica tentando levar as coisas. Essa mulher já estava levando essa vida há 12 anos. Mas naquele momento específico, ela percebeu, agora é o meu momento. Ou eu dou um basta agora, ou eu morro. Ela percebeu que se ela não agisse naquele momento, ela talvez não teria uma outra oportunidade. E para a gente mudar a nossa vida, irmão, por completo, é através do amor, da religião, que seja por uma grave doença, mas principalmente pelo Senhor, irmãos. O Senhor, Ele é esse transformador nas nossas vidas. Mas se eu não tiver a coragem de dizer, agora é a hora de eu dar um basta, acabou, a partir de hoje, isso aqui não acontece mais na minha vida. Tinha um trabalho lá em São Paulo, que eu fazia, e tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele fumava, irmão. Meu Deus do céu, era muito cigarro, muito cigarro. E ele foi para a igreja, ouviu uma palavra, se converteu, não na Água Viva de São Paulo, era uma igreja perto da casa dele. Ele ouviu a palavra, onde ele chegou, Rafael, eu me converti. Eu falei, aleluia, que bênção. Ele fumava, meu irmão. Ele fumava, a partir de amanhã eu não fumo mais. Eu falei, por que esse cara vai fazer isso aí? Porque o cara era muito viciado em cigarro, irmão. Era muita carteira de cigarro. O cara fumava, você olhava para ele, estava assim, sei que esse camarada falou, a partir de hoje eu não fumo mais. Eu falei, mas se você está falando, eu creio. Eu creio. Agora, sozinho você não consegue. Peça para Deus que Ele vai te ajudar. Quando você sentir vontade de fumar, você chupa uma bala. Mas esse cara tinha um pacote de bala de hortelã do lado dele. Sem brincadeira, irmão. Aquelas balas de hortelã que é mais durinha, a boca dele já cortava de tanta bala que esse cara comia, velho. Tanta bala. Mas ele falou, eu não fumo mais a partir de hoje. Ele não fumou. Daquele dia que ele falou, irmão, em diante, ele nunca mais fumou. Que até hoje ele é crente. Eu encontrei ele em São Paulo. Agora, são pessoas, irmãos, que decidem algo na vida delas. Eu decidi. São pessoas maduras, que sabem o que quer. Aquele cara sabia o que queria da vida dele. Ele decidiu, eu quero a partir de hoje servir ao Senhor. E a partir de hoje eu não fumo mais. Ele decidiu isso? Decidiu. Ele colocou em prática. Mas quem fortaleceu ele foi o Senhor. Agora não tem que ter persistência, irmão. O cara anda com um pacote de bala junto dele, irmão. Você falou, por que esse cara está andando com um pacote de bala? Só sabia quem conhecia, irmão. Porque ele o quê? Decidiu algo na vida dele. Ele sabia o que ele queria. Porque ele percebeu que era o momento de dar um basta na vida dele. Uma outra coisa, o momento de dar um basta, a gente tem que perceber quando a gente sabe que chegou a hora de dizer assim, chega,
a partir de agora acabou. Essa mulher, a qual nós falamos, que ela vivia quantos anos, irmãos, doente? 12. Muito tempo, né, irmão? É uma vida, né? 12 anos. Essa mulher vinha da sua doença, diz que ela pegou todo o dinheiro que tinha, gastou com médicos e não resolveu. Cada dia ela estava indo pior. Agora, ela percebeu que era hora de dizer chega, porque ela não podia sair de casa, teoricamente. Ela não pode sair de casa. Por quê? Por ela estar no seu momento de fluxo, a lei, que era naquela época, a lei dos judeus, não permitia que ninguém tocasse nela. Nem o seu próprio marido podia tocar nela. Agora, uma mulher que vive de fluxo constante, como que o marido vai tocar nela? Durante 12 anos, o cara não pode tocar na mulher dele. Porque depois do fluxo, aí, durante 12 anos, provavelmente, eu acredito que essa mulher vivia só. Ela não tinha ninguém. Essa mulher não podia estar no templo. Não podia ir para o templo. Ela não podia ir para outros lugares. Por quê? Se eu encostar na mulher, como que eu fico? Impuro. Porque ela está no seu momento de fluxo. Se eu tocar nela, quem fica impuro? Eu. E eu estou impuro agora por sua culpa, porque você saiu de casa. Ela poderia ser até apedrejada na rua. Que vida maravilhosa, irmão. Uma mulher doente, provavelmente só perdendo sangue direto. Imagina uma mulher perdendo sangue direto como deve ser. Fraca, né? As mulheres aí que o dia, que passam um dia, 2, 3, 4, já tá. Tô brincando, irmãos. Cada um sabe das suas necessidades aí. Agora imagina essa mulher durante 12 anos, irmãos. 12 anos. Fraca só, solitária, porque não pode se encontrar com pessoas, não pode sair, não pode ver e ainda tem o perigo de ser apedrejada. Chega, na minha casa eu não fico mais, porque ela tinha ouvido falar da fama de Jesus. Jesus passaria naquele lugar. Ô Mércia, Jesus vai passar ali, fala para ele orar por mim lá, pede oração. Pede oração por mim lá. Mas não é pedir oração, eu vou lá. Ou eu vou agora e morro de uma vez, ou eu fico aqui e continuo morrendo. A minha vida chega, eu não aceito mais isso na minha vida. E tem que chegar um tempo na sua vida, irmão, que em relação a alguns pecados, em relação a coisas que você faz ou deixa de fazer, você tem que falar assim: chega! Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais esse tipo de pecado. Eu não aceito mais essas ações do diabo na minha vida. Acabou. Chega. Agora, para isso, irmão, tem que ter coragem. Ela teve que ter coragem para sair de dentro da casa dela e falar assim: chega, aqui dentro eu não fico mais. Chega, agora eu vou lutar, vou vencer. Só sair de dentro da sua própria casa. Uma outra coisa que a gente tem que perceber, que é o momento de dar um basta, além de dizer chega. Quando percebemos que o tempo da oportunidade são dádivas de Deus. Jesus estava passando naquele lugar, né, irmãos? Ela precisaria ir até Jesus, porque ela tinha dentro do seu coração, ela dizia para ela mesma: se eu tocar em Jesus, eu serei. Se eu tocar nas suas vestes, eu serei. Eu sei disso. Eu sei que se eu for tocar em Jesus, eu vou ser curado. Jesus está passando ali, irmãos. Os irmãos sabem que o Jesus está no seu ministério, né? O começo do seu ministério, mas Jesus está no seu ministério. Agora pense, Jesus passa ali, ela ouve a respeito de Jesus, há uma grande multidão, mas ela fala: essa aqui é a minha chance. Agora eu vou. Porque se ela não fosse, irmãos, será que naquele período, antes de Jesus ser crucificado, Jesus teria passado ali de novo? Talvez.
mas talvez não teria passado. E aí? A gente tem que saber que a hora de dar um básico, a gente percebe que a oportunidade é um presente de Deus, as dádivas de Deus. Deus nos dá tantas oportunidades, irmãos, que Ele diz assim para você: filho, muda. Filha, muda. Muda isso. Para com isso. Sai desse caminho. Filho, comece a fazer isso. Quantas oportunidades o Senhor nos dá. E a gente tem que perceber que toda oportunidade de Deus é um presente, é uma dádiva, é o seu favor. Jesus passando naquele lugar era uma dádiva para aquela mulher, era uma oportunidade que ela tinha. E oportunidade, irmãos, Deus nos dá e muito. E o que nós fazemos? A semana que vem, quando Ele viu, eu vou lá. Estou tão cansado hoje. Deixa Jesus, semana que vem eu resolvo isso. É igual aquele negócio da dieta. Conhece a história da dieta? Segunda-feira eu começo. Enquanto existir segunda-feira, vai ser aquela. Nunca é essa. Quem vai começar um regime, ele não... Presta atenção. Quem vai começar um regime, ele nunca diz assim: eu vou começar segunda. Quem fala assim: vou começar um regime, eu vou começar agora. Por que na segunda? Porque ele vai se empanturrar no final de semana para na segunda-feira começar. Aí chega segunda-feira, alguém vem com aquele bolinho tão lindo, meu Deus do céu, de chocolate. Chega, brilha essa cobertura. Segunda que eu já errei, já acabou a minha semana, mas segunda-feira que vem eu começo. Essa história é para dormir, irmão. Quem vai fazer, vai usar a oportunidade que Deus deu. E a oportunidade se chama hoje. Hoje, agora. Não é depois, não é amanhã, não é mês que vem. O Senhor nos dá a oportunidade agora. É agora que nós vamos abraçar essas oportunidades. Amém? Uma outra coisa, a gente sabe que é o momento certo de dar um basta quando a gente deixa de esconder a dor interna e transforma em ação externa. Como assim, pastor? Quando a gente pega as nossas dores internas e a gente transforma elas em ações externas. Aquela mulher tinha o seu problema lá no seu íntimo, lá dentro da sua casa, mas ela tira aquilo que está interno e ela traz o que? Para o externo. Tem gente, irmão, que sofre, mas ele sofre como? Só. Ele não abre o coração, ele não conversa, ele não procura ninguém, ele não desabafa com ninguém, ele não procura um irmão, não procura uma mão amiga, não procura um ombro amigo. Como que ele faz? Deixa tudo no interno, se sobrecarregando, e vai ficando mal, vai ficando doente por dentro. E a gente tem que fazer o quê? Aquela dor interna, aquele sofrimento interno, tem que transformar ele em ação externa. Se eu estou passando por algo, procura alguém. Eu creio, irmãos, que muitas vezes a gente está aqui no culto, eu estou ali na mesa de som, a gente está louvando a Deus, adorando a Deus. Eu olho para algum irmão assim e falo assim: estou precisando conversar com aquele irmão. Mas não é nada que eu percebo. Mas eu sei que Deus está me direcionando a falar daquilo ali. Aí eu mando uma mensagem para o irmão: paz, irmão, tudo bem? A pessoa responde assim: paz, pastor, tudo sim. Eu falo agora sem ser no automático, né? Porque o automático você pode falar assim: a pessoa, paz, está tudo bem. Ela pode estar lá no fundo do poço, que ela vai dizer o quê? Ô, está tudo bem, senhor? É sempre assim, né? Irmão, responde sem ser no automático. Como tá? Não está tão bem assim. Eu queria conversar com você. Vamos marcar da gente conversar? Porque às vezes Deus nos direciona a isso, mas nem sempre eu consigo ter essa sensibilidade ou essa percepção. Às vezes eu vou conversar, quando algum irmão vai me procurar para conversar, é quando já está lá assim para morrer, para acabar tudo, quando não tem mais jeito, acabou tudo. Aí o pastor, eu queria conversar. Amigo, não tem nenhum problema com isso, mas já estava sofrendo há tanto tempo, já estava passando necessidade há tanto tempo.
Tinha uma irmã que fazia parte aqui da nossa igreja, hoje ela não está mais aqui conosco, mas ainda é uma grande irmã amada, às vezes ela vem aqui conosco. Ela estava passando necessidade na casa dela, você acredita? Aqui no nosso meio. E sempre contente, sem conversando. Nunca contou para ninguém. Até que o irmão descobriu. Pastor, fulano não tem o que comer em casa. Mandei mensagem aqui da igreja, vamos levantar. E se ela já nem fazia uma parte da nossa igreja, a gente foi lá, levamos lá umas coisas lá para casa dela. Mas se a pessoa não fala, tem como saber, irmãos? Fala assim pro irmão que está do seu lado, abre o seu coração, irmão. Opa, agora cuidado para quem você o abre. Só saiba disso, só isso que eu tenho para dizer para você. Abre o seu coração, sim. Só tome cuidado para quem você vai abrir o seu coração. Não abra para todas. Tem gente que é assim também, né, irmão? Ele é um livro aberto. Se ele tiver alguém sentado lá dele no ônibus, ele vai conversar a vida inteira. Minha mãe é assim, mano. Ela vai contar os problemas da vida dela, ela vai conversar. Ela fala, mãe, pelo amor de Deus, o senhor nem conhece essa pessoa. Se for um psicopata esse, o senhor não sabe nem quem é. Todo mundo. Não tem problema não. Isso aí eu acho que eu conheço. Então sabe o que é o mais engraçado? É que as pessoas também vão e se abrem. Minha mãe é uma bênção, viu? As pessoas começam a conversar com ela também, a pessoa começa a se abrir para ela. Eu morri de vergonha. Quando é alguém em casa, e algum amigo meu em casa, se eu saísse um pouquinho, ela começa a conversar com meu amigo. E aí, tudo bem, você mora onde? Você vem de quem? Como que as pessoas perguntam a vida inteira da pessoa assim, ó. Oh, meu Deus, esse fiz um interrogatório, eu já chegava logo. Quando a pessoa saísse, eu falava assim, Rafael, você conversar com aquele menino, ele tá passando por isso e isso e isso. Como que a senhora tá sabendo disso? Na época eu tava conversando e ele acabou me contando. Ela já faz coisa da pessoa, já fala, meu Deus do céu, colocar a senhora pra fazer interrogatório. Colocar mais ela em interrogatório. Se um dia, irmão, vocês forem na minha casa, já saibam. Prepara que os interrogatórios começam. Ah, você é de onde? Você faz o quê? Você mora em que lugar? Quanto tempo você está lá? Mamãe, desliga um pouquinho assim, ó. Senão... Então, a gente tem que perceber que a gente tem sim que abrir o nosso coração. Mas um conselho que eu dou para você, veja quem são as pessoas que você escolhe abrir o seu coração. Tem pessoas que você não tem que abrir o seu coração. Não tem. Porque ela não vai te ajudar em nada. Não é verdade? Então, eu aprendi algo. Eu, Rafael, aprendi algo. Eu abro meu coração, eu vou falar com alguém que eu sei que vai me ajudar. Quem não vai me ajudar, eu vou contar para quê? Ele só vai saber que eu tenho problema. Ele não vai me ajudar em nada. Aí é só uma oportunidade de alguém ficar falando da minha vida ou ficar falando da sua vida. Então, aprenda quem você abre o seu coração. Amém? Uma outra coisa, a gente percebe a gente observa que é o momento de dar um basta quando a gente percebe que dentro de nós a vontade de agir é maior que todas as circunstâncias. Eu falei para os irmãos a respeito das circunstâncias que essa mulher tinha sobre a vida dela. Fraca, debilitada, vamos ter só isso aqui. Fraca, debilitada, impura, segundo a lei, ela não podia andar em público, porque ela poderia ser apedrejada. E tinha uma grande multidão. Quando a gente diz multidão, leia-se, ninguém está falando de 50 pessoas não, irmão. Quando se diz multidão, não está falando de 100 pessoas não, irmão. A palavra de Deus, quando cita multidão, fala a respeito de 3.000 pessoas, a respeito de 5.000 pessoas, a respeito de 7.000 pessoas. Talvez coisas que a gente nunca nem teve junto, a não ser um estádio de futebol aí assistindo o nosso Santa Cruz. Mas fora isso, não tem outra chance não. É uma multidão de gente, irmão. Multidão. E ela disse o quê? Se eu apenas lhe tocar nas suas vestes, eu sei que eu vou ser curada. Então ela não olhou para as circunstâncias. O que a multidão quer, irmão? Cura. O que a multidão quer? Milagres, sinais, prodígios. Tem uma fila de 1.500 pessoas na minha frente. Ô Jorge, dá licencinha aqui que eu queria que Jesus olhasse por mim. Eu também quero, filho. Não, eu estou doido, eu também estou. Eu vou passar na minha frente porque você é melhor que eu. Você acha que é assim que a mulher passa? No meio de uma multidão? Porque o texto para nós, a palavra de Deus é linda, irmãos. Se a gente vê a sua profundidade, porque o texto diz assim, que ela vai
por trás de Jesus, por entre a multidão, ele toca nas vestes. Tem um quadro muito bonito, não vou lembrar o nome do pintor agora, mas o quadro é assim: tem uma multidão de pessoas e está a mulher estirada no chão, esticando o braço e tocando na ponta das vestes de Jesus, porque ela vai por trás de Jesus, por entre a multidão, e toca em Jesus. Agora pensa o que é passar por tudo aquilo para chegar até Jesus, o que era passar por tudo aquilo até encostar em Jesus. Agora lembra o que eu falei para vocês? Aquela mulher estava impura. Se ela tocar em você, você fica impuro. Se você tocar nela, você também fica impuro. Agora, se ela toca em Jesus, Jesus fica impuro. O que acontece? Ela fica pura. Quando tinha a lepra, o povo ficava leproso, eles eram expulsos da cidade, porque lepra era uma doença contagiosa, assim como é ainda hoje, né? Quando a pessoa pegava lepra, era atestado de óbito quase. É mais do que a AIDS hoje, porque a AIDS ainda tem um tratamento que vai prolongar a vida, né? Não tem a cura completa, mas tem um tratamento que ela vai viver uma vida quase normal. Mas naquela época, a lepra, primeira coisa que eles fariam a seu respeito, eles iam pegar você e iam expulsar você da cidade, iam tirar você da sua casa, do seu trabalho, tudo que você tinha, você ia ter que viver fora, longe. Você tinha que andar com um sino, feito um boi, andando, e se alguém chegasse em você, você tinha que gritar: leproso, leproso, leproso. Porque se eu não anunciasse que eu era um leproso, e alguém esbarrasse em mim, ou tocasse em mim, eu era apedrejado. Por isso eu tinha que andar com um sino gritando que eu era leproso. Porque todo mundo que o leproso encostava, que a pele dele já começava a apodrecer, as partes do corpo apodrecendo, tocasse, aquela pessoa se tornava leprosa. Mas Jesus, quando encosta no leproso, Jesus não fica leproso, mas o leproso fica curado. Quando aquela mulher está lá impura, Jesus não fica impuro, mas ela fica pura. Então aprenda, irmão, que nós tem que dar um dia que a gente tem que falar assim: ó, acabou, chega, eu dar um basta na minha vida hoje, agora, eu vou tocar em Jesus. Sou uma pessoa impura, mas quando você tocar nele, ele nunca vai ficar impuro, irmão, nunca. Você vai se tornar puro. Sexta-feira nós estávamos falando aqui na vigília a respeito do amor de Deus, que Deus não tem amor, Ele é amor. Assim como Deus não tem santidade, Ele é santo. Quando você encosta no Senhor, quando você toca em Deus, isso eu digo espiritualmente, através da nossa oração, Ele nunca vai se tornar impuro, mas você vai se tornar puro. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Amém?